Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Opa, estamos com um probleminha de áudio. Fausto, você me escuta? A gente vai para um rápido intervalo aqui para consertar o áudio do Fausto Augusto Júnior e voltamos já com o Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. O medo existe, porque a ameaça existe. A insegurança vem de experiências reais. Nos encontra pelas frestas de nossas casas, atravessa as ruas, multiplica-se pela cidade. A cada 25 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. São mortes violentas que têm aumentado nos últimos anos. O racismo é a principal causa do genocídio da juventude negra. Entre 2002 e 2011, o número de homicídios entre jovens brancos caiu 40%. Já entre os negros foi o contrário. As mortes aumentaram 24%. Um jovem negro tem 2 vezes mais chances de ser morto do que um branco. É preciso enfrentar o racismo, vencer o medo, mudar as estatísticas. O Brasil de Direitos Humanos apoia iniciativas e movimentos que fortalecem o enfrentamento ao genocídio de jovens negros. De segunda a sexta-feira, às 7h, no seu jornal, você acompanha os fatos que influenciam o dia a dia dos brasileiros e as lutas por direitos humanos, por democracia e justiça social. Seu jornal, jornalismo que provoca e estimula a reflexão sobre as realidades dos trabalhadores e dos movimentos populares. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h16 e vamos voltar a falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Ouve agora, Glauco? Agora sim, tá tudo ok. Fausto, ontem... Assim mesmo, é ao vivo, né? É isso. Fausto, ontem o Copom decidiu manter a taxa Selic, como já era esperado pelo chamado mercado financeiro, em 13,75%. Mas na mensagem ali do comitê, tem um trecho que diz o seguinte, que o Copom não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Como é que você viu essa decisão do Copom e também a expectativa em relação justamente a esse trecho da mensagem, Fausto? Então, Glauco, são 2 coisas. Primeiro que até o Copom não acredita no movimento de baixa da inflação causada por reduções tributárias em período eleitoral. Acho que esse é um primeiro indicativo, ou seja, a deflação que a gente assistiu está muito mais vinculada às ações ali na véspera da eleição, ali com relação ao preço do combustível, como a gente já vinha falando nesse período. Segundo, que caminhamos aí para a fórmula, mais uma vez tradicional, o aumento da taxa de juros, que sobrecarrega aí em especial os financiamentos da sociedade em geral, retira recursos da economia e vai enfraquecendo ainda mais a atividade econômica. Ou seja, alguns analistas já começam até prever para o ano que vem muita dificuldade da gente ter um crescimento positivo aí do nosso PIB, né? O que coloca para nós uma série de desafios. Os movimentos que foram feitos até agora pelo atual governo não mexeram estruturalmente no problema que de certo modo, colocado com relação à inflação e ainda jogou para frente uma série de outras dificuldades, por conta, inclusive,
das desonerações colocadas aí sobre o preço da gasolina, que, de certo modo, retira recursos do Estado de um lado e efetivamente não garante que lá na frente a gente volte a ter um ciclo de alta, como a gente já começou de novo aí com a gasolina subindo novamente nos postos. Então, quando a gente olha para tudo isso, é preciso repensar, inclusive, a forma como a gente pensa, olhar sobre a inflação, sobre o crescimento econômico e o bem-estar das pessoas. Efetivamente, a gente já está assistindo um enfraquecimento da economia, uma vez que dinheiro mais caro é dinheiro fora da economia, é dinheiro dentro do sistema financeiro, e encarecimento dos recursos e aumento do endividamento das famílias, que é um outro dado também bastante relevante. As famílias estão altamente endividadas no Brasil, com custo de dinheiro muito caro, e agora ainda com o tal do consignado sobre o Bolsa Família, a gente está assistindo uma nova onda também de ampliação de endividamento, e agora numa camada muito, muito popular, uma camada com muita dificuldade, inclusive para garantir a sua alimentação. E Fausto, quando você fala que nem o Copom acredita, na verdade, nesse cenário de baixa inflação, também em relação ao crescimento da economia, a mensagem diz que o comitê vê ela com um ritmo mais moderado, que vai, inclusive, de encontro àquilo que a campanha de Jair Bolsonaro diz, ao que o ministro Paulo Guedes reiteradamente disse, né? Praticamente virou um bordão dele, um bordão fake, na verdade, de que a economia está bombando. Desde 2019 ele fala isso, mas ninguém vê na prática os efeitos disso. E, infelizmente, também a economia não deve apresentar esse sinal de retomada que Paulo Guedes tanto anuncia, Fausto. Bem, na verdade é o contrário, né? A elevação da taxa de juros tende a esfriar o pouco aquecimento que a gente teve aí na saída da pandemia. Então, tudo que a gente está assistindo, de certo modo, de retomada econômica, tem muito mais a ver com o próprio controle da pandemia, que no caso do Brasil ainda atrasou bastante por conta da política antivacina do atual governo. Quando a gente junta tudo isso, a gente saiu atrasado no processo de crescimento e, mais uma vez, a gente vive um daqueles voos de galinha. E esse é um voo de galinha bem baixo, inclusive, porque nós devemos crescer abaixo de 3% provavelmente esse ano, e ano que vem já sinalizações, inclusive, de um crescimento negativo. Ou seja, se nós não mudarmos a atual política, a sinalização é muito ruim. E é muito ruim de um ruim que as pessoas já conhecem, né, Glauco? As pessoas sabem muito bem do que a gente está falando, porque elas têm sentido a perda de renda, sentido o aumento do custo de vida, o problema da inflação, e aí colocado em especial sobre os alimentos, que carrega principalmente a renda dos mais pobres. Quando a gente vai juntando tudo isso, que a gente vai percebendo como esta política, de certo modo, ela não deu seus resultados, como o ministro falava, e, por outro lado, ela está contaminando, inclusive, o cenário futuro. E aí a gente sabe claramente o que está acontecendo, até porque boa parte dessas medidas estão muito mais vinculados agora a esse período eleitoral e certamente serão revertidas aí caso o atual governo continue. Então, é necessário mudar a política econômica, é necessário a gente olhar diferente para a economia, diferente para a renda, diferente para os mais pobres e para a utilização do próprio orçamento público como alavanca desse crescimento. O que a gente está vendo é o oposto de tudo isso, e o preço é um preço muito alto, e é muito alto para os mais pobres em especial. A gente sabe, como você ressalta mesmo, Fausto, que esses juros elevados acabam encarecendo o crédito e dando essa travada na economia. Num eventual governo Lula, ele vai ter que conviver ali com uma presidência, uma diretoria do Banco Central que não foi ele que escolheu, e nesse aspecto vai ser fundamental, na verdade, a utilização dos bancos públicos para fomentar esse crédito, que é algo que foi feito, por exemplo, ali na crise de 2008 e 2009, o que ajudou, na verdade, o Brasil a ultrapassar aquele momento difícil? É fundamental a utilização dos bancos públicos, das compras públicas em geral, do investimento do Estado, na retomada do investimento do Estado. Agora, em relação ao Copom, é fundamental que o Conselho Monetário Nacional, de fato, exerça o que está na legislação, né? Ou seja, a legislação, inclusive, que criou a tal da independência do Banco Central, definiu que não só a inflação é um indicador a ser monitorado. O Banco Central tem que levar em consideração a atividade econômica e os níveis de emprego e renda da população. Então, quando a gente olha para o que já foi definido, inclusive, em legislação, até porque o atual governo insiste normalmente em desconsiderar uma boa parte da nossa Constituição, ele faz nisso também. Ou seja, olhar para frente também significa um reolhar para a própria política monetária,
que precisa calibrar a taxa de juros, mas calibrar a taxa de juros também em relação não só à inflação, mas também nesse tripé aí que tem a ver com inflação, tem a ver com dívida pública e tem a ver com atividade econômica e nível de emprego. Então acho que esse é um grande desafio, né, de um novo governo, do eventual governo Lula, que é você rearticular a política econômica com uma política de desenvolvimento econômico e social. Fausto, queria agradecer a sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.